Bomedipi, bomedipi na inoayete. Bomedipi na inoayete. Metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, metepe medipi ema. Bomedipi na inoayete. Bomedipi na inoayete. Metepe mambo. Contam nossos avós que nossos bisavós foram pegos a dente de cachorro e que quando a Casa Grande chegou, uns se enfurnaram nas locas onde viveram nossos tataravós, nos taiados da serra, e outros ficaram de morador do povo da Casa Grande na labuta de vaqueiro. Mas nossos tataravós contaram para nossos bisavós que contaram para nossos avós que na origem nós surgimos de um reinado na beira de uma bonita lagoa e que um dia o reinado se encantou, deixando o retrato nas pedras e que em algum lugar no caminho das águas existe um portal que por ele um dia vem desencantar. Antes da colonização existiam vários povos, né? Entre eles Tabajaras, Potiguara, Calabaça, Tupi, Guarani. Eram diversas etnias que habitavam principalmente a região da Serra da Ibiapaba, né? E que eles tinham muito essa missão de viviam em determinados lugares até onde poderiam explorar a natureza de forma que pudesse estar sobrevivendo, de acordo com os meios de sobrevivência que iam diminuindo, por exemplo, a caça, né, as riquezas relacionadas à pesca, né, as frutas da mata, então eles iam sempre migrando. Então o Ceará todo ele foi habitado pelos nossos antepassados, porque eles viviam sempre migrando de região para região, vivendo sempre, né, da caça, da pesca e da agricultura. Eles viviam no estado, quer dizer, nas serras, nos sertões, nas praias, né? Porque não existia cidade nesse tempo, né? Então eles viviam em reservas, em locais que só estavam eles. E o que a gente sabe, pelas pesquisas que a gente fez, que eram 42 povos indígenas nessas terras do Ceará, né? Como eles chegaram aqui, ainda hoje não se tem certeza. Tem várias hipóteses, teses, né? Os trabalhos eram de caça e de pescar, né? Não tinha essa questão de plantar roça, né? Milho, feijão, jerimum, né? E a maior parte do trabalho do trabalho para sustentar a família era só na pesca e na caça. Que na época não tinha desmatamento, tudo era a maior harmonia do mundo. Meu pai me conta que, por exemplo, até quando eu tinha 8 anos de idade, nós ainda tinha caça suficiente, caça e peixe. Né? Meu pai passava de 4, 5 dias pescando, e aí pegava o peixe, salgava, né? E ficava, ele pegava na faixa de 4, 5 ou 6 sacos de peixe, surrão, saco de estopa, e passava 2, 3 meses comendo peixe. A mesma coisa era caça, no Preá, Tejo, Tatu, Peba. Né? Hoje não tem mais nada disso aqui. Né? Porque na época que não tinha invasões, nós tínhamos realmente a mata intacta, né? Os rios não tinham poluição, a lagoa não secava. E no tempo para cá começaram a desmatar e não tem mais, né, nada que eu estou falando, né? Tem algumas pebazinhas aqui e lá, mas se for pegar, entra em extinção. E aí muitas vezes a gente só caça na época do verão, porque na época da chuva é para eles produzir mais. Os índios Cariri eram originários da Ásia e chegaram ao Brasil pelos rios Amazonas e Tocantins, ainda no período Neolítico. Na região sul do Ceará, chegaram nos séculos 9 e 10 em busca de terras férteis, úmidas, quentes e de fácil plantio. A região do Cariri tem esse nome por conta dos índios cariris, que os índios foram encontrados aqui na época. Era uma população numerosa de índios, não eram 500 nem 1000, eram milhares de índios que habitavam esse Vale do Cariri e também aqui a região que hoje é o município do Crato. O lugar onde foi instituído o aldeamento, né, a missão do Miranda, não era habitado pelos índios, porque era um lugar mitológico, era o lugar
onde habitava a cama da mãe d'água, do rio Batateira. Então era um ambiente de culto. Cariri Velhos, habitantes da parte oriental da Chapada da Borborema. Cariri de Fora, habitantes do centro da Bahia ao oeste de Pernambuco. Cariri Novos, habitantes do sul cearense, no entorno da Chapada do Araripe, seus vales e afluentes. Os Cariú, habitante do sopé da Chapada do Araripe, nas nascentes dos rios Batateiras, Cariús e Bastiões. Os Cará, habitantes às margens do rio Carás e sopé da Serra de São Pedro. Os Calabaça, habitantes à margem esquerda do rio Salgado. Os Icozinhos, habitantes nas margens do rio Salgado, Jaguaribe e Peixe. Os Quixerel, habitantes às margens do rio Cariús, próximo à atual cidade de Farias Brito. Os Inhamum, habitantes do sertão dos Inhamuns. Os Jucá, habitantes vizinho dos Inhamum. Os Moritize, habitantes na fronteira do estado da Paraíba, próximo à atual cidade de Mauriti. Os Umã, habitantes do sopé da Chapada do Araripe, próximo à atual cidade de Jardim. Os Xocó, habitantes vizinho dos Umã. Os Inxu, habitantes do sopé da Chapada do Araripe pernambucana. O imaginário do homem Cariri está povoado de mitos e lendas ligados à água e às pedras. Mitos, personagens que povoam as lendas. Lendas, histórias que traduzem os feitos dos mitos. Estes mitos e lendas se expressam através dos lugares sagrados e santuários espalhados por todo o vale que circunda a Chapada do Araripe. São histórias transmitidas através da tradição oral que nos falam de encantados e encantamentos. Meu nome é Lara. Meu nome é Júlia. E hoje a gente vai contar o mito da lenda da Mãe d'Água, o quadro da princesa Maara, onde existia uma princesa onde ela tinha as suas estranhas, o dom da beleza e da sedução. Os pais dela eram Rei Manacá e Rainha Jurema, onde eles tinham uma tribo. Quando Maara nasceu, ela era muito bonita e tinha em suas entranhas a arte da sedução e do mal. E ela causava muitas intrigas entre os índios da aldeia e causava até mortes. E o seu pai, teve uma vez, que sentenciou ela às profundezas das águas, onde ela babou as margens do rio e cresceu uma planta chamada Mara Caimbara, que na língua dos cariris significa feitiço. E ela se transformou numa cobra com rosto de mulher, e na noite de lua cheia, quem se aproxima, ela levará para debaixo, para o fundo das águas. O reino encantado dos Cariri está presente nos talhados ao sopé da Chapada do Araripe, nos lugares ermos do vale e às margens dos rios. Encontramos evidências da pedra lascada e da pedra polida, que indicam o estágio da cultura da pré-história do homem Cariri que poliu a pedra para construir seus utensílios de uso doméstico, ritualístico e artístico. O homem Cariri dominou o fogo e construiu artefatos cerâmicos que expressam suas necessidades domésticas, ritualísticas e artísticas. Nos utensílios cerâmicos encontramos adornos artísticos trabalhados com figuras geométricas e adornos artísticos pintados nas cores vermelho, amarelo, marrom, preto e branco. As gravuras rupestres do Cariri são encontradas em formas de incisões e pinturas nos abrigos rochosos ao sopé da Chapada do Araripe e nos afloramentos rochosos no vale. Incisões são gravuras incisas nas pedras. Pinturas são gravuras pintadas nas pedras nas cores vermelha, amarela e preta.
A relação dos índios Cariri com a natureza que os cercava não se diferenciava daquela que outras nações indígenas, de forma geral, noutros lugares, mantinham para com o seu entorno. A terra não representava para eles, por assim dizer, um objeto do qual pudessem apropriar-se, tampouco era concebida como propriedade privada dotada de um caráter pecuniário. Da natureza subtraía-se tão somente o necessário para sobreviver e socializar entre os integrantes das tribos ou da aldeia. A garantia dessa sobrevivência decorria, invariavelmente, da caça, da pesca, da coleta e da agricultura de subsistência. É plausível afirmar, considerando o caráter dessa relação, que a água e a terra representavam não só o suporte ou a base da vida social dos indígenas, mas estava intrinsecamente ligada ao seu sistema de mundo e de conhecimentos em relação à vida como um todo. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani.